A Bíblia diz que quando Pedro estava pregando, e foi a primeira vez que o evangelho foi pregado aos gentios, no livro de Atos, capítulo 10. E esta mensagem foi registrada para nós, palavra por palavra, como vemos hoje. Foi a primeira vez que Deus usou um homem judeu para pregar o evangelho aos gentios. Foi a primeira vez que os gentios ouviram o evangelho. E vamos ler isso. Não vamos ler tudo isso, mas isso aconteceu quando Pedro estava orando no terraço de uma casa em Jope. E Deus deu uma visão para ele quando ele viu todos os animais impuros representando os gentios. E Deus disse, levanta Pedro e mata. E Pedro respondeu, nunca toquei em animal impuro. E Deus então disse, não chame de impuro o que eu limpei, não chame de comum. Amém? É uma mensagem para nós, não é? O que Deus purificou, não chame de impuro. Se Deus te purificou, nunca mais se chame de impuro, nunca mais se chame de imundo. O sangue de Jesus, o Filho de Deus, te purificou. Amém? Se você se chama de impuro é porque Jesus não concluiu a obra, certo? Olha, Pedro teve essa visão e ele ouviu o Espírito Santo lhe falar, 3 homens estão vindo, você deve segui-los. E então Pedro seguiu e foi até a casa de Cornélio, onde ele sonhou e teve uma visão e viu um anjo vindo a ele e... Olha, os anjos não têm essa responsabilidade de pregar as boas novas, de pregar o evangelho de Jesus Cristo. Isso é para mim e para você, certo? Porque os anjos não foram salvos, eles não foram salvos pelo sangue. E Deus permite aqueles que passaram por isso, que eram pecadores, e creram em Jesus e pelo seu sangue se tornaram novas criaturas. Somente para eles Deus deu a missão de pregar as boas novas aos outros. Amém? E ele viu anjos, e os anjos podiam pregar o evangelho, mas não fizeram. Mas o anjo disse, vai até a casa onde está Pedro, porque Pedro estava na casa de um Simão em Jope, traze-o aqui, e ele falará palavras pelas quais tu e a tua família serão salvos. O anjo não pregou o evangelho, porque aos anjos não foi dada essa missão. Esta, podemos dizer, responsabilidade real, esta nobre missão de pregar o evangelho de Jesus Cristo. Olha, o mundo hoje está sofrendo muito porque está faltando alguém para pregar o evangelho de Jesus Cristo. Toda a maldade que vemos hoje no mundo inteiro é o resultado ou a manifestação exterior da falta de pregação do evangelho. Pregamos sobre excelência moral, pregamos bondade, amor fraternal, amar a todos, domínio próprio e tudo mais. Nós não percebemos que essas coisas são frutos do Espírito. Fruto que é resultado de vida. Obras são resultados de esforço. Mas nós, em vez de pregarmos a fonte deste resultado, certo? A vida, que é o Evangelho de Jesus Cristo, pregamos obras. Pregar sobre domínio próprio não vai produzir domínio próprio. Só falar sobre bondade não vai produzir bondade. Mas se pregarmos o Evangelho de Cristo, e a pessoa crê de todo o coração, isso vai produzir a alta forma de excelência moral. O caráter celestial de Cristo será visto. E amigo, Pedro seguiu aqueles homens e chegou à casa de Cornélio, que era italiano, um gentio, não era judeu, e foi a primeira vez que o evangelho chegou aos gentios. Vamos ler essa história. Pedro abriu a sua boca e começou a pregar. E nós conhecemos muito bem este versículo de Atos 10, 38, nessa mensagem que Pedro disse: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Eu memorizei esse verso anos atrás. Mas olha bem, este verso é muito famoso entre aqueles que creem no ministério de cura e tudo mais. Mas, na verdade, o Espírito Santo não desceu com este verso. Quando o Espírito Santo desceu sobre os gentios, sobre aquela família italiana, e pela primeira vez os gentios foram salvos, em qual parte da mensagem que o Espírito Santo escolheu para descer por causa dessas palavras que foram recebidas pelos gentios? Vamos ler isso. E Pedro então disse essas palavras: a este, falando de Cristo, dão testemunho todos os profetas do Antigo Testamento, de que todos os que nele creem receberão o quê? O perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E a Bíblia continua dizendo que eles falaram em novas línguas, glorificando a Deus.
E assim ficaram sabendo que os gentios também receberam o Espírito Santo. E olha, em qual parte deste sermão, e esse sermão é um sermão muito longo, você pode ler isso depois, algum dia na sua casa, em Atos 10. E ali está a palavra por palavra. Mas em qual parte da mensagem que o Espírito Santo caiu? Quando Pedro disse, a este dão testemunho todos os profetas do Antigo Testamento, até João, profetizaram que por este homem, amém, recebemos o perdão dos pecados. Deus não se lembrará mais dos seus pecados. Não vai ter visitação do pecado com punição, mas sim o perdão dos pecados pelo seu nome. Quando o Espírito Santo, a Bíblia diz, ouviu essas palavras, as pessoas ouviram essas palavras e creram, o Espírito Santo caiu sobre eles e os encheu. A palavra caiu, no grego, é a palavra para abraçar, abraçou todos eles e eles começaram a falar em línguas e glorificar a Deus. Você percebeu que não houve um apelo tradicional de salvação? Perceberam que Cornélio e a sua casa não disseram, eu me arrependo, me arrependo. Eu creio em arrependimento, mas como eu já disse, arrepender é mudar sua mente. E às vezes se usa a palavra arrependimento, mas às vezes não se usa essa palavra. Não quer dizer que não tem arrependimento acontecendo. Como podemos ver, os gentios receberam o Espírito Santo. Naquela parte onde, como, quando Deus escolheu a parte da mensagem, ele ficou tão alegre naquele momento que os encheu com o Espírito Santo. Quando ele falou de Jesus e por Jesus, recebemos o perdão dos pecados pelo seu nome. Creia na verdade. Amém? Pedro não perguntou quantos creem e afastem-se do pecado. Quantos creem e se afastam do pecado hoje? Ele não falou isso. Ele proclamou uma oferta incondicional de perdão dos pecados e eles creram. Não há registro de Cornélio dizendo, eu me arrependo, me arrependo. Não há registro dizendo que eles passaram por um processo de exercício religioso para ficar bem com Deus. Não, eles só acreditaram e receberam. Talvez a razão porque não temos resultado é que trouxemos os nossos esforços para tudo isso e hoje nós temos esse resultado. Uma imagem que está bloqueada de um Deus que na verdade é um bom Deus que está disposto a dar e quer que as pessoas creem que o que o seu filho fez na cruz está disposto a eles por simplesmente acreditar e receber. Olha, a palavra arrependimento não foi usada aqui, mas no próximo capítulo o que aconteceu foi isso. Porque pela primeira vez, o evangelho foi pregado aos gentios. E você precisa entender isso, que naquela época os judeus não criam que Deus ia lidar com os gentios, eles criam que eles eram os únicos escolhidos de Deus, e eles estavam certos, porque até então, Deus só tinha uma aliança com uma nação, Israel. Mas não pensaram no que Jesus disse a Nicodemos, o fariseu, em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira, não só a nação de Israel, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E olha bem, eles pensaram que eram os únicos e quando escutaram isso, Pedro estava na sede em Jerusalém, que era feita de crentes, todos eram crentes. Entre eles Tiago, e eles eram os, podemos chamar de comitê, dos crentes judeus. Os primeiros crentes em Jerusalém, os primeiros cristãos eram judeus. Não tinha gentios. Certo? Eram todos judeus na época, que creram, nasceram de novo. Mas pela primeira vez, coletivamente, um grupo de gentios ouviu o evangelho. Então, o que aconteceu é que nessa sede em Jerusalém, eles ouviram isso e chamaram então Pedro para explicar. E falaram isso no próximo capítulo. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com eles que eram da circuncisão, mas eles eram crentes. Falaram a Pedro dizendo, entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo, olha gente, escute um pouco, eu estava no terraço de uma casa em Jope, e eu estava orando e tive uma visão. Ele contou toda a história. E ele chegou ao ponto que disse que estava pregando na casa de Cornélio. Verso 15, e ele disse, quando eu comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio, no dia de Pentecostes.
E lembrei-me do dito do Senhor quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu? Para que pudesse resistir a Deus. Quem era eu? Quem era eu? Para resistir a Deus, ele disse aos seus irmãos: olha, gente, eu nem fiz o apelo. Eu só preguei o Evangelho e Deus então deu a eles o Espírito Santo, como ele deu para nós no dia de Pentecostes. No princípio, quem era eu para resistir a Deus? Sabe o que fizeram? A liderança? Dou crédito a eles, eles falaram assim: e ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios, Deus deu o arrependimento para a vida. Amigos, viram isso?